Olá, irmãos e irmãs do Ibirajara. É com imenso prazer que retornamos para dar continuidade ao estudo maravilhoso que vocês estão realizando do Livro dos Espíritos. Então, sejam todos muito bem-vindos e eu, com a permissão de vocês, vou compartilhar aqui o nosso material do estudo de hoje. Êxtase, que está lá nas questões 439 a 446 do Livro dos Espíritos. Então, vamos iniciar o nosso estudo. E a primeira pergunta que Kardec faz é de uma maneira bem inteligente, clara, como ele sempre faz, óbvia, né? Para chegar lá nas profundezas das descrições que os espíritos, que os amigos espirituais vão trazer através das suas sábias perguntas, né? E a 439 está lá. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? Conforme os estudos forem progredindo, vocês vão estudar ainda a dupla vista, coisas bem interessantes com referência ao espírito fora do corpo, no mundo espiritual, interagindo de forma plena no mundo espiritual. Então Kardec começa aqui perguntando, se fala muito em êxtase, em sonambulismo, qual é a diferença efetiva entre eles? E os amigos espirituais respondem de uma maneira simples. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Como é que a gente pode entender isso? Então eu vou trazer para vocês um gráfico bem elucidativo. Nesse gráfico nós vemos no ponto vermelho quando estamos acordados, em vigília. E conforme vai chegando o sonho, passando pelo sonambulismo até entrar no êxtase, o gráfico mostra uma ascensão bem acentuada a partir do sonambulismo. E isso significa que o grau de liberdade da alma vai sendo mais acentuado de acordo com o passamento do sonho para o sonambulismo e para o êxtase. Então vocês reparem que ela vai lá para cima, lá no êxtase. Por isso, repito a resposta anterior, o êxtase é um sonambulismo mais apurado, conforme mostra aqui o gráfico, né? Até chegar a esse ápice que é do êxtase. Muito bem. Em seguida, Kardec, sem perder tempo, ele faz a seguinte questão. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Quer dizer, o estático tem condições de chegar até mundos de espíritos muito adiantados? Resposta do Espírito de Verdade. Sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam. É por isso que desejaria permanecer neles. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante depurados. Por isso que eles não podem permanecer lá por longo tempo. Eles têm que retornar à Terra. É aqui a condição ideal para comportar um perispírito da condição dele e nossa. Se nós ficarmos lá muito tempo e a gente forçar a barra para ficar lá, a gente desencarna, como nós vamos mostrar isso mais à frente. Kardec, então, complementa essa pergunta com uma outra. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente e não tem o instinto de conservação, e não o retém, perdão, o instinto de conservação, a gente sabe lá do Livro dos Espíritos, na parte 3 do Livro dos Espíritos, das leis morais, uma das leis, né, que é a lei da conservação. A gente sabe disso, né? Agora, em função dessa lei de conservação, eu quero deixar a Terra. É por causa disso que os amigos espirituais vão impedir, porque o que a gente vê lá, pessoal, segundo as narrações dadas por esses irmãos que lá habitam e aqueles que tiveram a oportunidade fugaz de chegar lá e voltar, é um mundo maravilhoso, com flores belíssimas que não existem na face da Terra, a natureza como um todo, né? As cores, é tudo maravilhoso e ninguém quer voltar
tá. Né? Só tem amor, só tem fraternidade, mas é aqui que a gente tem que exercer, né, as atividades reencarnatórias que nos dão oportunidade de evolução, devido ao nosso passado delituoso. E é mais ou menos isso que os amigos espirituais vão responder. Veja só, isso depende do grau de depuração do espírito. Se ele vê a sua posição futura melhor do que a vida presente, faz esforços para romper os laços que o prendem à Terra. E esses laços, que nós sabemos que cada célula perispiritual está ligada a uma célula do corpo somático, quando isso é rompido, e o cordão de prata, que nós vamos falar mais à frente, é também rompido, a morte existe efetivamente. Então, muitas situações são de possíveis desencarnes são evitados quando o espírito é trazido de volta ao corpo, porque senão o desprendimento pode acontecer. Como no desencarne, aqui a gente está vendo uma gravura de um processo de desencarne, quando o espírito sai do corpo, deixa o seu corpo, já sem o cordão de prata, e vai para a pátria espiritual. Mas isso foi programado, os médicos espirituais estiveram presentes para fazer o processo de desligamento. Mas quando nós vamos para um planeta, um mundo, planeta nem digo, mas um mundo espiritual maravilhoso, a gente tem que ter esse cuidado. E os amigos espirituais nos ajudam nisso, trazendo de volta para que a gente não se perca por lá e venha desencarnar, porque o nosso compromisso ainda é num planeta de provas e expiações, indo para a regeneração como o planeta Terra. E a 442 é quase uma consequência dessa pergunta aí. E com a ajuda desse desenho, a gente vai entender melhor o que eu estava falando antes. Repare que uma linha branca bem tênue, tá? Aqui, ó. Esse é o cordão de prata que foi rompido. Quando esse cordão de prata é rompido, a morte existe necessariamente. O que Jesus fez com Lázaro naquele momento não foi a ressurreição, porque Lázaro não tinha morrido. E com o poder, claro, né, magnético de Jesus, com o potencial de cura de Jesus, ele fez com que o espírito, que não estava completamente afastado do corpo, voltasse, levantasse e saísse da caverna, lá da gruta onde ele estava enterrado. Porque, pessoal, milagre não existe. E nem Jesus iria fazer tal coisa, porque ele iria contra uma lei divina. Então, o que a gente sabe, e o que os amigos espirituais nos relatam, é que quando esse cordão de prata é rompido de forma definitiva, aí ocorre a morte. Então, o perispírito, já desligado do corpo, aqui na Terra, vai ascender para aonde ele deve ir, de acordo com a sua evolução espiritual. E foi mais ou menos isso que os espíritos responderam. Veja só a resposta. Sim, ele pode morrer, e por isso é necessário chamá-lo por meio de tudo o que pode prendê-lo a este mundo, e sobretudo fazendo-lhe entrever que se quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá, onde vê que seria feliz. Então ele não tem condições de habitar aquele planeta. Veja bem, André Luiz, desencarnado, habitando o nosso lar, ele desejava se encontrar com a sua mãezinha, que estava numa dimensão altíssima. Mas não foi possível. O que aconteceu foi ela se aproximar dele. Veja bem, se isso aconteceu com um espírito que já tinha desencarnado, que não tinha condições de ficar lá, de visitar a sua mãe na sua pátria espiritual, como é que nós encarnados poderíamos fazer tal coisa? Então fica aí para a nossa reflexão. A 443
diz assim: há coisas que o estático pretende ver e que são evidentemente o produto de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos. Tudo o que ele vê não é então real? Pergunta bem interessante, né? Porque quando nós estamos nesse estado fora do corpo, a gente vê coisas que a gente ainda não compreende ou que não estamos ainda com permissão de relatar. E quando é uma coisa assim fascinante, que a gente nunca teve oportunidade de apreciar, a gente nem sabe descrever aquilo. Então a resposta mostra, com a ajuda do Espírito de Verdade, que é mais ou menos isso que a gente falou. Olha só o que ele diz. Olha só o que ele diz aqui. O que ele vê é real para ele. Dentro da sua limitação, do seu desenvolvimento intelectual e até espiritual, ele vai ver uma coisa que sabe que é real para ele, mas como é que eu vou passar isso adiante? E tem um detalhe: como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele pode ver a sua maneira, então ele vai interpretar a bel prazer. Ou melhor dito, exprimir-se numa linguagem de acordo com seus preconceitos e com as ideias em que foi criado, ou com as vossas, a fim de melhor se fazer compreender. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. Então, tem situações em que o espírito ele não pode ir além daquilo. Você lembra que certas questões de Kardec, os espíritos responderam: nós não temos condições de responder, vocês não têm ainda condições de entender o que eu vou descrever, não existem palavras para descrever, devido à nossa pequenez espiritual. E sobre essa influência de ideias terrenas, dele ter que cumprir um ritual, né, de procedimento de acordo com os preconceitos do planeta em que nós vivemos, eu lembro perfeitamente de Dante, quando escreveu O Céu, o Inferno e o Purgatório. A Igreja censurou demasiadamente essa obra. Vários doutores da Igreja tiveram a grande preocupação de tirar determinados trechos, pedir a Dante que modificasse a forma como ele escrevia, porque ele esteve lá no Vale dos Suicidas, ele teve no umbral, ele teve a participação de estar junto até aquelas entidades maravilhosas do plano mais elevado, e ele estava preso àquela doutrina dogmática da Igreja do céu, do inferno e do purgatório. Ele não poderia fugir disso. Mas ele foi lá, viu, mas só pôde escrever aquilo que permitiram, devido às influências dos doutores da Igreja. Outro exemplo que me ocorre agora é quando, no livro Apocalipse, o que a gente percebe ali é que João, quando esteve lá, trazendo essas informações de 2000 anos à frente, ele não tinha palavras, ele não tinha condições de descrever determinadas coisas que estavam acontecendo, que ele viu, que poderia acontecer, e algumas delas aconteceu mesmo. E como é que ele faz? Escrevendo de acordo com o seu conhecimento da cultura da época, com os valores da época, com as ideias da época. Por isso que fica difícil de interpretar, né, essa obra fascinante. Mas foi o que deu para ele fazer. Mas que ele viu, né? Na 444, Kardec pergunta: qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? Kardec é bem inteligente, né? Ele falou: olha, o cara vai lá, traz informações que nem ele sabe direito como é, que ainda não está permitido a revelar, a ciência não chegou a tal nível. Então, como é que eu posso ter confiança nas descrições
que ele faz daquilo que ele visitou, né, lá na frente ou lá atrás, né? Não é só na frente, não, há coisas do passado também, né? Então, respondem os amigos espirituais dessa maneira. O estático pode enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando ele quer penetrar aquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então se abandona às suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para o fascinar. Veja só, é interessante que ele ainda não tem a permissão, né? Ele ainda não sabe do que descrever ou não tem a permissão de descrever aquilo que está acontecendo, porque a ciência ainda não chegou a tal ponto, as coisas ainda irão acontecer. Mas ele, na sua fascinação, eis é o problema do médium fascinado, né? É o médium egoísta, é o médium egocêntrico, é o médium vaidoso, orgulhoso, e aí ele se torna fantoche, marionete na mão do irmãozinho infeliz, do espírito galhofeiro, que vai fazer com que ele venha, recobre a sua consciência e fale coisas absurdas, né? Caindo como chacota, né, para os companheiros que estão ao seu redor. Então, tem que ter. O médium tem que entender que a oportunidade ainda de revelar tal coisa ainda não foi permitida. E o momento vai acontecer e que tudo vai correr da melhor maneira possível. Mas parece que Kardec não estava muito satisfeito com essa resposta. Mas antes de ir para a seguinte, eu vou chamar o nosso irmão Miramês, que a gente sempre chama aqui para dar uma palavra de bom senso, né? E sempre alinhado a Kardec. Sempre alinhado. Veja que a resposta dele em relação a isso que acabamos de falar está bem tudo em relação ao que Kardec falou nas verdades que os amigos espirituais também nos passaram. Então ele diz assim: o estático pode enganar-se, porque ele fica mais livre no transe, e a sua vontade prevalece em muitos aspectos. Por vezes, ele quer revelar coisas que devem ficar em segredo. Não é permitido a ele falar. E assim será escondida a verdade. Nesse ínterim, os espíritos malfazejos, olha os brincalhões e galhofeiros aí, entram no espaço criado pela vaidade e fazem revelações espetaculares. E o médium acredita, e o médium aceita, porque ele se acha poderoso, né? Ele se acha vaidoso naquilo que ele recebe, que só ele recebe aquela mensagem, só ele recebe aquele espírito. E por não se importarem também com as consequências que advirão dos seus erros com o médico, o infeliz lá do nosso irmão médico. E ele se deixa, então, levar por essas brincadeiras. Então a gente sempre, ao estudar a doutrina espírita, temos que ter o cuidado de estar sempre vigilante a essas informações, estar sempre estudando, estar sempre ao lado de amigos que nos orientam, sem melindres, pessoal, sem melindres, que nos orientam para que possamos realizar o nosso trabalho com Jesus, auxiliando os irmãozinhos infelizes que são trazidos até nós numa reunião mediúnica. Então, Miramês está aí em total sintonia com Kardec, né? E a questão que a gente vai colocar agora diz respeito a algumas coisas que a gente vê em relação ao futuro. E aí Kardec pergunta assim: que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Aí, lembra que eu falei que é do passado e do futuro? É exatamente isso que os espíritos vão advertir a Kardec. A gente tem que falar de uma melhor maneira
da vida passada e da vida futura que o homem entrevê. Não é mais ou menos isso que acontece no TVP, na terapia de vidas passadas? E o amigo espiritual diz aqui, ó, que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de muitos mistérios que a sua razão procura inutilmente penetrar. A TVP, ela tem essa capacidade de fazer com que o paciente seja levado lá no passado e, através dessa viagem, poder trabalhar o medo que ele ainda traz dentro do seu espírito. Essa fobia, que às vezes a resposta está lá atrás. Eu conheço alguns profissionais psicólogos que fazem a TVP, mas eles fazem com muita responsabilidade. Em último caso, quando o processo é muito sério, aí eles fazem a TVP. Mas a TVP não é exatamente isso, de estudar os fenômenos do pretérito para que a gente possa hoje trabalhar a fobia que nós trazemos lá do homem velho? Por isso que também eu deixei nesse retângulo em vermelho uma observação muito interessante de Kardec. Em estado de êxtase e sonambulismo, regredimos a memória e descobrimos as vidas passadas, exatamente na TVP. E em muitas delas podemos rever os nossos feitos na sua origem, e pode mesmo. Não devemos querer saber o que não pode ser, principalmente quando se trata de outras vidas. Deus, quando coloca um véu entre a vida atual e o passado, tem uma razão para isso. Gente, não é por acaso que quando a gente reencarna na Terra, nós temos a bênção do esquecimento. Temos a bênção do esquecimento. Graças a Deus a gente não lembra de nada. Olha, nosso passado não é um dos melhores. Para estarmos vivendo num planeta de provas e expiações ainda, em transição para um planeta de regeneração, pessoal, na boa, né? Boa coisa a gente não foi. Então é melhor não mexer nisso. Deixa lá, deixa quietinho, né? Não vamos querer saber isso, não. Só vai nos prejudicar. Já pensou você saber quem são os seus entes familiares, seus entes queridos dentro do lar, no eixo familiar, no ambiente de trabalho? Os companheiros da casa espírita? É melhor não mexer nisso, porque a nossa história pretérita não é das melhores. Então vamos aceitar aquilo que Deus, nosso Pai, nos deu hoje de presente, nessa oportunidade reencarnatória de crescer, de evoluir e vencer aquilo que ainda emperra a nossa ascensão espiritual devido a esses probleminhas do passado que a nossa consciência ainda cobra. Não é Deus que cobra, não. É a nossa consciência que cobra tudo isso aí. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se ao materialismo? Kardec faz uma pergunta bem interessante. Será que o materialismo não teria um link aí com essas coisas ligadas ao sonambulismo, ao êxtase? A gente poderia se tornar ainda mais ligado à matéria, mais longe de Deus? Aí eles respondem, os amigos espirituais respondem o seguinte: aquele que os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista nem ateu. Estão vendo aqui ao lado esquerdo o Pentateuco kardeciano, a obra do codificador. Se a gente tem uma postura ligada ao estudo sistematizado da doutrina espírita, nunca, em momento nenhum, teremos a possibilidade de ser materialistas e muito menos ateus. E aqui ao lado eu coloco o símbolo do ateísmo, né? É esse A estilizado.
É aquele ateísmo que por vaidade não aceita Deus como Criador, como ser onisciente, onipotente, onipresente. É aquele ateu, às vezes, graças a Deus, né, quando a dor o aflige, mas por pura vaidade, ele não aceita Deus como o Criador de todas as coisas, de tudo e de todos. Meus irmãos, nós ficamos por aqui. Aguardo vocês uma outra oportunidade, assim que o convite for feito para cada um de nós, na certeza que vocês estão estudando de uma maneira bem inteligente, com companheiros de diferentes casas espíritas, do movimento espírita, trazendo cada um o seu linguajar, a sua forma de pensar, a sua forma de compreensão. Essa é a melhor forma de estudar, sempre em grupo, né? Tirando proveito do que o outro entende, do que o outro pode complementar, e assim vocês chegarão até o final desta obra com um potencial de aprendizado imensurável. Então fica aqui o meu carinho e que todos vocês possam ter uma semana agradável e até o nosso próximo encontro. Graças a Deus. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.